rebanho de nossos pastores. Professando todos uma só fé, armados com a força que vem do Senhor, nós iremos a ti, sob impulso do Espírito Santo. E nesta quarta-feira da segunda semana do tempo do Advento, hoje dia 7 de dezembro, quando a Igreja celebra a memória de Santo Ambrósio, bispo e doutor da Igreja, a Igreja traz uma palavra da tradição. O texto que nos é dado hoje, na segunda leitura do ofício das leituras na liturgia das horas, é tirado das cartas de Santo Ambrósio, bispo, do século IV da nossa era cristã, e traz como título: O encanto de tuas palavras inspire confiança ao povo. Ouçamos atentamente essa palavra da Igreja, que é catequese, instrução para a nossa vida de fé. Recebeste o muno sacerdotal e, sentado à popa da Igreja, governas a barca em meio às ondas. Segura bem o leme da fé, para que as fortes procelas do mundo não te perturbem. O mar é, na verdade, grande e vasto, mas não temas. Ele a tornou firme sobre os mares, e sobre as águas a mantém inabalável. Por isso não é sem razão que, entre tantas agitações do mundo, a Igreja do Senhor, edificada sobre a pedra apostólica, permanece firme e, contra o ímpeto das águas, se apoia sobre inabalável fundamento. É batida pelas ondas, mas não abalada. E embora muitas vezes os elementos deste mundo a sacudam com grande fragor, ela oferece aos navegantes cansados o mais seguro porto de salvação. Ela flutua no mar, mas também corre pelos rios, sobretudo aqueles rios dos quais se diz: levantaram os rios a sua voz. São os rios que brotam do coração daqueles que beberam da água de Cristo e receberam o Espírito de Deus. Quando transbordam de graça espiritual, esses rios levantam a sua voz. Há também o rio que corre para os seus santos como uma torrente. Existe ainda o ímpeto do rio que alegra a alma tranquila e pacifica. Quem receber da plenitude deste rio, como João Evangelista, Pedro e Paulo, levanta a sua voz. E do mesmo modo que os apóstolos difundiram até os confins da terra, como num canto harmonioso, a voz da pregação evangélica, assim, o que receber da plenitude desse rio começa a anunciar o Evangelho do Senhor Jesus. Recebe, portanto, da plenitude de Cristo, para que tua voz também se manifeste. Apanha a água de Cristo, essa água que louva o Senhor. Apanha de muitos lugares a água que as nuvens dos profetas deixam cair. Quem apanha a água dos montes ou a retira e bebe das fontes, também começa a orvalhar como as nuvens.
Enche, pois, o íntimo do teu espírito com esta água, para que a terra da tua alma seja regada e tenhas a fonte em tua própria casa. Quem muito lê e compreende, fica repleto, e quem está repleto pode regar os demais. Por isso diz a Escritura: se as nuvens estiverem carregadas, farão cair a chuva sobre a terra. As tuas pregações sejam fluentes, puras e claras, de modo que o teu ensinamento moral penetre suavemente nos que te escutam, e o escutem de tuas palavras, e o encanto de tuas palavras inspire a confiança ao povo. Deste modo, ele te seguirá de boa vontade para onde o conduzires. Os teus discursos sejam repletos de inteligência. Por isso diz Salomão: os lábios do sábio são as armas da sabedoria. E noutra passagem: o pensamento dirige os teus lábios, isto é, os teus sermões brilhem pela sua clareza, e teus discursos e explicações dispensem as opiniões alheias. Que a tua palavra seja capaz de se defender por si mesma. Enfim, não saia de tua boca nenhuma palavra inútil e sem sentido. Amém. Ouvimos, meu irmão, minha irmã, essa palavra de Santo Ambrósio no dia de hoje, que nos convida a buscarmos beber da fonte que é o próprio Deus, que é a palavra de Deus. Nos alimentar da sua palavra, nos deixar conduzir por essa fonte, é o que nos trará alegria plena, é o que fortalecerá a nossa esperança, é o que alimentará a nossa caminhada. Santo Ambrósio nos lembra muito bem de que é preciso nos deixar realmente saciar por essa água que vem dos montes de Deus. Essa água que vem das fontes do Evangelho. Essa água que vem da raiz do ensinamento de Jesus, que nos sacia e que transborda em nós. É dessa maneira que somos também capazes de oferecer a outros os frutos dessa graça que recebemos. Se nos deixamos tocar pela graça de Deus, bebemos da sua palavra, nos reabastecemos com os seus ensinamentos, com a sua vontade, com as suas virtudes, nos tornamos também capazes de, como nuvens, fazer cair desta fonte sobre os outros. Somos também capazes de encharcar com a mesma graça, com a mesma água, aqueles que se aproximam de nós. Exercemos o nosso papel de evangelizadores, de anunciadores da palavra, de seguidores de Jesus, quando nos deixamos tocar pela fonte, nos saciamos na fonte e, consequentemente, derramamos como nuvens os frutos da graça com a qual nos alimentamos e nos saciamos. E nesta quarta-feira, meu irmão, minha irmã, rezemos a Nossa Senhora. Neste nosso ato de consagração, demonstremos nossa confiança na sua intercessão junto a Jesus, nosso Senhor. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova dessa minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia e sempre os meus olhos,
os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe. Guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A você, meu irmão, minha irmã, desejo que tenha uma quarta-feira abençoada, cheia da presença de Deus, encaminhada pela ação do Espírito Santo. Que você faça a experiência do Cristo ressuscitado em sua vida, cada hora deste dia. Que Jesus abençoe você, meu irmão. Que Jesus abençoe você, minha irmã. Por intercessão de Santo Ambrósio Bispo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.